Fala meu povo, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje continuando o estudo para o concurso do Ministério Público de São Paulo. Analisaremos nesta aula o item 2 do nosso edital, que fala da Lei 13.140 de 2015. Se liga só, esta lei ela versa sobre mediação, basicamente é isso. E olha que legal, a FGV foi bondosa conosco. Só temos que analisar o artigo 1º, 2º e 3º também. Então vamos começar os trabalhos por aqui. Só 2 recadinhos antes. Eu peço para que você não esqueça de deixar o like, ativar a sua inscrição no canal para fortalecer o nosso trabalho. Além disso, deixo o convite para que você se torne membro do canal e contribua de forma ainda mais direta. Por R$ 4,99 mensais, terá acesso a alguns vídeos exclusivos e a todos os nossos mapas mentais. Bom, então recados dados, merchandising realizado, vamos ao conteúdo por aqui. Antes de entrar na literalidade da lei, vamos fazer um sobrevoo da matéria e localizar o tema mediação, tá? Então precisamos ter em mente que em nossa sociedade surgem conflitos a todo instante. Estes conflitos podem ser solucionados por terceiros ou ainda pelas próprias partes. Quando falamos em terceiros solucionando os conflitos, vem à mente a ideia de arbitragem e principalmente jurisdição. Aqui teremos como terceiro a presença do Estado. Então o Estado substitui a vontade das partes e faz ali a solução, realiza a solução daquele conflito. Por outro lado, o que mais nos interessa hoje é esta parte aqui, ó. A solução dos conflitos que é realizada pelas partes. Então, as próprias partes solucionando os conflitos. 2 espécies surgem por aqui: a autotutela e também a autocomposição. A autotutela são as partes solucionando os conflitos, mas com o uso da força. Então, aquele que grita mais, aquele que tem mais condição financeira, aquele que possui mais força, vence o conflito. Bom, esta modalidade hoje é utilizada apenas em último caso e de forma excepcional, certo? Então a autotutela nos dias de hoje não mais é utilizada como regra geral. E temos, por outro lado, a autocomposição, ou seja, as partes chegam a um consenso, a um acordo e fazem a composição de suas vontades. Temos na autocomposição um consenso, um acordo entre as partes. Então se liga que na autocomposição o que vale é a vontade das partes. A vontade delas irá prevalecer. Em relação à autocomposição, ela pode ser realizada de forma direta, quando as próprias partes diretamente chegam à solução de um conflito, ou ainda de forma indireta, ou seja, com a intermediação de um terceiro. Com a ajuda de um terceiro, mas se liga só, o que vale é a vontade das partes, ainda que estejam assistidas por um terceiro. Este terceiro pode ser um juiz, que funciona apenas como um homologador, ou ainda pode ser um conciliador, e, por fim, também poderemos ter a figura do mediador. Bingo! Localizamos a temática da aula. Então aqui está o Instituto da Mediação. Então eu quero que você tenha em mente o seguinte: o mediador ele apenas busca costurar um acordo entre as partes, parte A e parte B. O que vale na realidade para que este acordo aconteça, para que exista autocomposição, é a prevalência da vontade de A e de B. Então o que eles definirem, o mediador precisa acatar. A vontade do mediador não pode prevalecer, mas sim deve prevalecer a vontade das partes, beleza? Com essa ideia geral, podemos ingressar na Lei 13.140 de 2015. Esta lei trata da mediação. Começando com o conceito. Já vimos, né? Falamos agora há pouco sobre isso. Mediação nada mais é do que a escolha pelas partes de um terceiro imparcial para auxiliar na solução de um conflito. Temos um terceiro imparcial sendo escolhido e aceito pelas partes para auxiliar na solução de um conflito. Mas muito cuidado por aqui. O que prevalece é o consenso, é o acordo de vontade
entre as partes. Sendo assim, este terceiro não possui poder de decisão. Então, o terceiro não tem poder decisório. Bom, e este conceito extraímos lá do artigo 1º desta lei, artigo 1º, no seu parágrafo único. Agora, o ponto de número 2, que é sem dúvida o mais cobrado em prova, é o artigo 2º desta lei, que fala dos princípios. Galera, aqui vocês só precisam saber quais são os princípios. A prova não perguntará a definição, tá? Então, são princípios que vão nortear, vão orientar a mediação os seguintes. O primeiro deles é a busca do consenso. Claro, falamos que o acordo e o consenso é o ponto central da autocomposição e, consequentemente, da mediação. Por conta disso, as partes precisam chegar num acordo, certo? Então, o primeiro princípio, busca do consenso. O segundo é a confidencialidade. Então, cuidado com uma pegadinha de prova. A prova diz e fala que na mediação teremos como regra a publicidade dos atos e acordos que são costurados. Não, na mediação temos a confidencialidade e não a publicidade. Então tomem cuidado que as provas gostam de colocar isso aqui. Primeiro princípio, busca do consenso, e o segundo, confidencialidade. Temos ainda como terceiro princípio a ideia de boa-fé. Além disso, a imparcialidade do mediador. Então se liga, o mediador ele não pode tomar lado, tomar partido por aqui. Ele precisa ser imparcial, certo? Então a imparcialidade do mediador também é um princípio que vai orientar a mediação. Continuando, chegamos ao quinto princípio, que fala da autonomia de vontade das partes. Bom, falamos sobre isso, né? Este acordo de vontade entre as partes, o que elas decidirem, deve prevalecer. Afinal de contas, o mediador ele não tem, está aqui ó, sem poder decisório. Quem manda no fim da linha são as partes. Então, princípio da autonomia de vontade das partes. E só um detalhe por aqui, nos parágrafos do artigo 2º encontramos duas observações. A primeira é a seguinte: ninguém é obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Claro, galera, se a autonomia de vontade das partes que prevalece, então, obviamente, ninguém será obrigado a permanecer na mediação, ok? E temos ainda que, se existir uma cláusula, olha aqui, ó, uma cláusula de mediação, então uma cláusula que estabeleça a necessidade da mediação, tomem cuidado. A existência desta cláusula obriga as partes a comparecerem na primeira reunião, tá? Então, havendo cláusula de mediação, as partes devem comparecer na primeira das reuniões. Maravilha? Avançando um pouco mais, temos aqui a natureza da oralidade deste procedimento. Deve existir também isonomia entre as partes, elas precisam ser tratadas de modo idêntico, e ainda a informalidade deste procedimento. Portanto, por aqui vamos evitar burocracias desnecessárias. Estes são os princípios que vão orientar a mediação: busca do consenso, confidencialidade, boa-fé, imparcialidade do mediador, autonomia da vontade das partes, oralidade, isonomia e informalidade. Bom, e para facilitar a sua vida, criamos um macete por aqui. Então memorize esta frase, ó: busco boa imparcialidade do mediador e autonomia de vontade das partes. Orai. Existe um erro de grafia no orai proposital, tá? Então, quando falamos em busco, temos dois princípios por aqui. No bus, vamos encontrar a busca do consenso, e no co, a confidencialidade. O boa remete à boa-fé. O outro princípio vem daqui, ó, imparcialidade do mediador. Temos ainda o princípio da autonomia de vontade das partes, o ora de princípio da oralidade, o primeiro i de isonomia e o último i de informalidade. Então, com isso, você consegue memorizar os 8 princípios que vão nortear a mediação. E avançando na parte final, chegamos ao artigo 3º. Vamos analisar o cabimento ou o objeto desta mediação.
Então temos lá no artigo 3º que a mediação será possível nos conflitos que versem sobre direitos disponíveis, aqueles que aceitam transação, aceitam uma negociação, e também nos direitos indisponíveis. Então, cabe mediação nos direitos disponíveis e direitos indisponíveis também. Mas tomem cuidado, quando falamos em direitos indisponíveis, não são a todos os direitos indisponíveis, apenas aqueles que admitam transação. Então, recapitulando, a mediação cabe nos direitos disponíveis e também nos indisponíveis. Porém, nos indisponíveis, apenas se eles comportarem transação, forem aqueles que chamamos de direitos transacionais. Bom, e só um detalhe por aqui. Em relação a estes direitos indisponíveis que admitem transação, teremos uma característica especial. Ocorrendo uma mediação envolvendo direitos indisponíveis que admitam transação, eles precisarão ser homologados em juízo e também precisaremos ouvir o Ministério Público. Então, a oitiva do Ministério Público é necessária e a homologação em juízo também, apenas nos direitos indisponíveis que admitam transação. E para fechar, temos ainda no artigo 3º que esta mediação pode envolver parte do conflito ou conflito na sua totalidade. Beleza? Bom, então agora com essa rápida revisão, vamos às questões. Eu não coloquei nenhuma da FGV, porque eu não encontrei, tá? Então, em relação a essa lei, não temos questões da banca FGV, pelo menos que tratam ali do artigo 1º ao artigo 3º. Então, primeira delas, banca Sebrasp, eu peço para que pausem o vídeo e avaliem se o item está certo ou errado. E o gabarito por aqui é o erro. O enunciado pede os princípios que vão nortear a mediação. Vimos que os princípios são os seguintes: busca do consenso, confidencialidade, boa-fé, imparcialidade do mediador, autonomia de vontade das partes, oralidade e informalidade. Perceba que a questão falou formalidade. Errado é princípio da informalidade. Depois mencionou o princípio da oralidade, aqui está certo. Princípio da boa-fé também. E por fim, mais um erro. Falou do princípio da publicização, ou princípio da publicidade. Não, pessoal. O que temos por aqui é o princípio da confidencialidade. Com isso, o gabarito só pode ser o erro do item. Avançando, questão 2, pausem o vídeo e já voltamos. Cuidado, pessoal, este item está errado. Lá no artigo 2º, o princípio da confidencialidade de fato existe, essa parte está correta, mas agora atenção, ó. Precisamos observar o princípio da busca do consenso e não da busca da verdade. Com isso, o gabarito é mesmo o erro, porque é busca do consenso. Avançando, questão 3. Pausem o vídeo e já voltamos. E por aqui temos a correção do item. Falamos sobre isso e esta informação está lá no artigo 1º, parágrafo único da lei, tá? Então, a mediação, de fato, é a escolha pelas partes, ou as partes aceitam, um terceiro imparcial que vai auxiliar na solução do conflito, e este terceiro não tem poder decisório. É justamente o que o item falou. Então, correta, né, a questão de número 3. Avançando um pouco mais, chegamos à questão 4. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Esta informação encontramos lá no artigo 3º da Lei 13.140 de 2015. Então, a mediação ela tem como objeto aqueles conflitos que versam sobre direitos disponíveis ou ainda direitos indisponíveis. Porém, estes direitos indisponíveis precisam admitir a transação. E sempre lembrando que a mediação sobre direitos indisponíveis que admitam transação precisará ser homologada em juízo e precisaremos também da oitiva do MP. Com isso, o item está correto, porque perceba só, pode ser objeto de mediação
o conflito que verse sobre direitos disponíveis, beleza, ou direitos indisponíveis. Mas atenção, não são todos os direitos indisponíveis, apenas aqueles que admitam transação. Perfeito. Avançando, questão 5. Pausem o vídeo e já voltamos. Bom, novamente falando sobre os princípios. O item informa que um princípio não corresponde, não está presente lá no artigo 2º da lei. Então ela diz aqui, ó, a questão exceto. Vimos os seguintes princípios: busca do consenso, confidencialidade, boa-fé, imparcialidade do mediador, autonomia de vontade das partes, oralidade, isonomia e informalidade. Perceba que em nenhum momento falamos do princípio da publicidade. O que vimos na realidade é o princípio da confidencialidade. Com isso, o único aqui que não está no artigo 2º da lei é a letra B, princípio da publicidade. Todos os outros estão no texto legal. Avançando um pouco mais, chegamos à última questão. Pausem o vídeo e já voltamos. Bom, mais uma questão pedindo o objeto, o cabimento da mediação. Esta informação está lá no artigo 3º da Lei 13.140 de 2015. Para a prova, saiba apenas o seguinte: a mediação ela cabe nos conflitos envolvendo direitos disponíveis e também direitos indisponíveis. Só uma atenção: não são em todos os direitos indisponíveis que teremos a possibilidade da mediação, apenas nos direitos indisponíveis que comportam transação, beleza? Então, em relação aos direitos indisponíveis, eles precisam aceitar essa ideia de transação. Com isso, o gabarito ficou letra A. Perceba só, verse sobre direitos disponíveis, beleza, e direitos indisponíveis, mas cuidado, desde que admitam a transação. Bom, galera, então é isso. Assim fizemos uma revisão destes 3 artigos e também resolvemos 6 questões de prova. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e em breve voltaremos com mais vídeos aqui no canal. Agradeço pela companhia, desejo bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!